Esse é o nosso 5.5. Eu sou o Gálvaro Júnior e tenho a alegria de estar com você todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 5h05 da tarde. 5 minutinhos de reflexão nas Escrituras Sagradas para fechar bem o seu dia antes, da virada da noite. Então nós estamos aqui, estamos em todas as plataformas de áudio, de vídeo. Você pode nos encontrar também ao vivo na Rádio Cidade, seja em Uberlândia, na sintonia 104,1, ou seja na internet em cidade104.com. Tá bom? Vai aparecer aí os dizeres, você pode anotar. A Rádio Cidade tá linda, tá uma programação muito bacana. Bom, nós estamos falando sobre milagres da fé essa semana, 5 princípios essenciais para que a gente possa acessar os milagres de Deus na nossa vida. Quem não está precisando do milagre, não é verdade? Você tem aí na sua casa, você tem algo que você está dizendo, eu preciso de um milagre, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, eu já me esforcei o máximo, agora eu preciso de um milagre. Deus é Deus de milagre e Ele diz que Ele fará conforme a nossa fé. Diferente dos sinais, que Deus intervém na nossa história sem coisa alguma, mas há muitos milagres que as Escrituras Sagradas, a Bíblia nos ensina, foram operadas pela fé das pessoas que foram até Jesus. E nós falamos um pouco disso nos vídeos anteriores. E hoje a gente vai falar sobre o milagre da fé, e eu quero ler um texto que está aqui em Tiago, no capítulo 1, e no verso 2 em diante. É um texto que requer a nossa atenção, são 7 versículos que eu vou ler. Meus irmãos, considerem de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, para que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ou seja, o Tiago agora começa a falar de uma fé operosa, uma fé que diante das circunstâncias. Por isso a nossa temática de hoje é fé diante das provações, crescer em fé através das provações. Olha só que coisa desafiadora para todos nós. Mas é simples, quando a gente entende o que Jesus está dizendo para nós na sua palavra como um todo. E agora Tiago relata isso falando assim, olha, fé é para momentos de tribulações. Fé é para que você supere as tribulações, as dificuldades, os problemas. Se eu quero crescer em fé, eu preciso enfrentar as adversidades da minha vida, porque é justamente na operação da minha fé, diante daquilo que não vai bem, que eu cresço, que eu amadureço. Então a pergunta é, como exercer fé quando a fé funciona, quando a vida não funciona? Na verdade, às vezes a gente está lá nos esforçando para sermos coerentes na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa relação com o dinheiro. Queremos ser coerentes, mas por vezes há tanta ventania, tanta dificuldade que a gente não compreende. Agora ele fala assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu estava pensando, sobre como é que a gente desenvolve musculatura, Então eu vou para uma academia, e coloco peso e forço os meus músculos. E como é que eles vão criar consistência? Como é que eles vão crescer em robustez? Eu preciso colocar peso e resistência. Ou seja, quanto mais o meu movimento sofre resistência e eu sigo me exercitando, mais a minha musculatura cresce, mais ela ganha força, mais ela consegue superar. Às vezes eu começo lá com 5 quilos, de repente 5 quilos não são capazes de gerar mais resistência. O que faço? Coloco 10 quilos e assim eu vou crescendo
nos meus exercícios, ganhando musculatura. Da mesma forma, é a minha vida de fé. A minha vida de fé, diante das tribulações, eu vou aprender a ter perseverança. Mas aqui agora Tiago está falando uma coisa muito importante. Ele fala assim, peça com fé, sem duvidar. Ele está dizendo, porque a pessoa que duvida, a pessoa é comparada com aquela onda que é agitada de um lado para o outro e acaba não chegando a lugar nenhum. Ele diz, a pessoa que é assim não receberá nada da parte do Senhor. Então, se eu fico cocheando no meu pensamento, se eu fico permitindo que vozes, pensamentos, ideias, por isso é muito importante você, como nós falamos no vídeo anterior, dedicar-se a conhecer a Deus através da Bíblia Sagrada, porque ali vai ter uma orientação clara, porque todo o tempo em torno de nós há uma conspiração contra a nossa fé. Ah, será que vai dar certo? Não é bem assim. Essa é coisa de gente bitolada. Ah, mas você acha que Deus tem tempo para ficar preocupado com essas picuinhas sua? Deus é Deus de poder, de autoridade, de detalhes. Deus é aquele que vem, intervém na nossa história e muda os nossos dias. Portanto, aprenda diante das tribulações. Deixe que isso seja o exercício da sua fé. Isso vai causar perseverança na sua vida. Não deixe que dúvidas entrem no seu coração, de maneira que o seu pensamento fique cocheando entre duas coisas. Deixe que a sua mente seja inundada com a palavra de Deus. Assim, a palavra que tiver na sua mente descer ao seu coração, o que você falar vai ser conforme as Escrituras nos dizem. Tenho certeza que se você aplicar esses princípios que nós aprendemos essa semana, você vai encontrar verdade, libertação, cura, operação de milagres. Sabe por quê? Eu termino lembrando de um texto de Jesus, quando ele fala aqui em Marcos, no capítulo 10, ele diz assim, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não há impossível na palavra de Deus, quando se refere a Deus agir. Fica aí esse livro, tenho certeza que vai ser muito útil, entregamos em todo o Brasil ou fora. Deus abençoe e até a semana que vem com mais reflexões no nosso 5.5.